a história, né, para quem gosta do Guimarães, eu sou apaixonado, inclusive o meu último livro, que é um livro, né, que é dessa turma infantil, juvenil, né, na verdade é um livro para todas as idades, se chama As Fábulas do Fabuloso Fabulista Joãozito, que a minha biografia do Rosa, né, do Joãozito Riobaldo, a escrita do livro. Esse livro eu gosto muito, depois eu mostro. Mas, enfim, no Grande Sertão Veredas, né, para vocês também da psicanálise, enfim, uma das leituras possíveis que podem ser feitas do Grande Sertão Veredas é o Riobaldo sentado contando uma história, né, contando um passado traumático em que ele era um jagunço, o líder da jagunçagem, que o mundo acabou, e que houve uma grande perda na vida dele, né? Um grande trauma. Né? E ele está contando isso para um senhor que a gente não sabe quem é, que não faz muitos comentários ao longo do livro, que o próprio Robaldo fala que é um senhor que tem um sumo doutoramento, ou seja, uma pessoa que tem um saber. E aí ele está contando essa história. Ele está contando essa história e ele vai e volta. São 3 dias, né? A história, né? E ele vai e volta e aquela dor, ele vai conversando, ele vai tentando rememorar, ele vai tentando elaborar, enfim. Bom, e aí tem essa narrativa homoafetiva, né? Que é maravilhosa, tal. Bom, e no fim acontece uma ruptura, né? Uma outra questão, né? Que eu não vou contar para a Carolina não sofrer muito. Mas, né, do ponto de vista analítico, né, pessoal, uma das leituras possíveis é que ele pode não ter sustentado essa. Né, nem no final ele pode ter sustentado o que ele argumenta ao longo do livro dele, né, esse amor por Reinaldo. Né? E aí, enfim, As Coisas de Que Não Me Lembro Sou, ele faz uma conversa justamente com esse texto. Né? Mas a questão do silêncio nesse livro é uma questão muito interessante, porque eu faço uma conversa entre um escritor e uma atriz. Essa atriz, e aí eu fico falando sobre a questão da arte do escritor e da arte da atriz. A questão do escritor é uma questão, de alguma forma, meio sofrida, porque o escritor ele precisa que o tempo passe para você voltar e tentar entender o que aconteceu. Né? Por exemplo, a literatura. Eu ainda não acho que tem literatura de qualidade da pandemia. Eu acho que a gente precisa de um tempo ainda para aquilo, para a gente entender. A mesma coisa do 7 de outubro, enfim, eu acho que precisa de um tempo para aquela coisa sedimentar, para a gente poder tratar a literatura, tratar aquilo com um certo rigor e uma certa precisão, a partir da imprecisão, né, pessoal? É, Agora, uma atriz, uma performer, ela precisa que a coisa, né, ela precisa estar naquele momento. Enquanto o escritor precisa que o momento passe, acabe, morra, para ele poder revisitar e engendrar, o ator, o performer, ele precisa estar justamente naquele momento, só naquele momento, né? O depois não existe, né? Então, esse livro é um diálogo entre essas artes também. Bom, acho que é mais ou menos isso, né? O que eu pensei em falar, porque a gente pode conversar aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui que eu adoro, chama As Fábulas do Fabuloso Fabulista Joãozito. É baseado num poema do Carlos Drummond de Andrade. Quando o Rosa morre, o Drummond escreve um poema, né, esse tal João, né, e ele fala assim, será que esse João de fato existiu de se pegar? Né? E aí ele fala, João era fábula, era fabuloso, enfim, então é baseado nele. Né? E é um livro assim que eu falo que é juvenil, infantil, para vender muito, sabe? Para ser adotado nas escolas, tal, mas eu acho que é para todas as idades. Eu adoro esse livro, enfim. Bom, e tem outros também, se alguém se interessar, eu posso mandar também, ou algum dos artigos que eu mencionei, podem me escrever também, me seguir. Enfim, vamos fazer uma conversinha aí, se alguém quiser. Beleza, Luiz? Ótimo. Aqui, eu fico marcando aqui nos seus livros, né, porque dá vontade de ler várias partes, assim, várias passagens. Posso ler um pedacinho aqui também, só para Claro. ilustrar um pouco? Então, é desse aqui, ó.
As coisas de que não me lembro sou. Você leu, parece um pouquinho antes aqui. Então, você fala aqui, não me lembro do primeiro encontro com um outro que não existisse somente para me dar amor. Não lembro de saber que a vida pudesse ter outro sentido que não fosse a minha própria existência. Não me lembro quando me dei conta de que eu não era meus pais. É bem. Bem analítico, né? É, e para completar aquela sua parte que você leu. Né? Aí eu venho aqui para o outro aqui do Nunca Vou Te Perdoar e vou ler um outro pedacinho aqui que acho que está completando o outro. Ó. Foram 2 anos tentando te esquecer. Deitei-me tantas vezes no divã. Laborei, perlaborei histórias e invenções. Sonhei com você todas as noites por mais de um ano. A agonia e a doença me transformaram. Eu me vi Dom Juan. Não me interessavam mais o encontro, o ato amoroso e a realização, apenas a cobiça. Não foi justamente isso que você me ensinou? Eu trapaceava, preenchia o hiato, a lacuna, a sua ausência e o seu desaparecimento com leviandades. O pesar se tornava o meu estado perene. Esse texto aqui era bom a gente colocar lá no curso. A melancolia culminou com uma febre infindável. O que era aquilo? No que você se transformava? Com que armas o meu corpo me apunhalava? Era você transmutada em doença, consumindo o que ainda restava do meu querer. O dissabor se desflagrava na minha carne. Ixi, isso é o corte. Eu conto sempre um segredo, sabe, Luísa? Eu acho que o escritor, assim, pelo menos, eu acho que quando a gente está escrevendo, a gente entra num tal estado, assim. O Freud fala muito isso, né? Depois, quando você lê, quando as pessoas leem, ou quando eu leio depois o texto, eu não tenho a menor lembrança de que fui eu que escrevi aquilo, ou quando que eu escrevi aquilo, sabe? Então, achei forte esse pedaço, sabe, Luiz? Não me lembrava dele, não. É forte, é. Mas é bonito também, né? É bonito, é. Febre infindável, né? O corpo, né? Tentando uma saída, né? E tem uma outra aqui que do seu pai, nesse daqui você fica transmutando, né? Ali na narrativa, né? Que seu pai. Conto estas histórias para que meu filho Jacques conheça o seu pai e deixe de inventar, como fez no seu primeiro livro, Antiterapias. Jacques, que se tornou escritor, narrou suas histórias sem conhecer as minhas, as do meu avô e nem do passado de destruição na Bessarabia. Como ele deu uma atenção especial à família da mãe, narro aqui a história do meu pai, um romance para me lembrar, inventar e para deixar um legado. É interessante, né? É porque a questão judaica, né? Duas coisas aqui curiosas, fofocas, né? Quando eu escrevi o Antiterapias, pessoal, o Antiterapias é meu primeiro livro, é uma autoficção. É um livro que eu escrevi também, enfim, autopubliquei esse livro, só que de repente esse livro ganhou o prêmio mais importante de literatura, né? Pelo menos o mais valioso, né? Que é o prêmio São Paulo. Aí de repente no outro dia eu estava na televisão, no jornal, não sei o quê, e aí eu consegui começar a publicar livros por editoras grandes. Mas o autoficção, o Antiterapias, eu conto histórias da comunidade, das minhas histórias, revisitando alguns livros que me são caros, por exemplo, Philip Roth, que se chama Complexo de Portnoy, é um livro maravilhoso e tal. Mas eu conto histórias da comunidade judaica de Belo Horizonte, que é uma comunidade de 300, 400 famílias. E aí, bom, tem algumas coisas lá meio polêmicas, sabe, pessoal? Só que ninguém tinha lido esse livro, porque, né? Só minha mãe tinha lido, né, Luiz? E aí o livro acaba ganhando um monte de prêmio, não sei o que e tal, aí dá uma visibilidade, as pessoas começam a ler e as pessoas começam a se reconhecer no livro e não gostar, né? E aí deu um problemão na família, né? Eu já estava lá nos Estados Unidos fazendo meu pós-doutorado, mas os irmãos do meu pai ficaram putos, e aí deu uma racha, sabe, na família. Então, meu pai e minha mãe não Você foi gostam desse proibido de livro. entrar na sinagoga, não? Hã? Você foi proibido de entrar na Na sinagoga? verdade, eu nunca gostei de entrar na sinagoga, mas aí
metade da comunidade ficou meio contra, sabe? Assim, na verdade, eles distribuíram partes do livro na sinagoga e aí as pessoas leram e ficaram com raiva. Enfim, hoje as pessoas ainda tem algumas pessoas que não, não gostam de mim, mas a literatura autoficcional ela sempre trata disso, sabe, pessoal? Todos os livros de autoficção sempre tem algum problema, né? Ou mesmo outros, né? Por exemplo, Humberto Eco, ele fala que várias vezes ele foi abordado na rua, né, por pessoas que ele não conhecia e que estavam profundamente ofendidos de terem sido escritos por ele, assim. E ele falou, mas eu nunca te vi na minha vida, né? E aí a literatura tem esse poder, né? Meio esquizofrênico, talvez, né? Assim, das pessoas. Assim, tem histórias lá que de fato eu assumo que eu falei, né? Mas tem algumas outras lá que as pessoas não gostaram e que vestiram a carapuça e eu nunca achei que era para elas, né? Mas enfim, então esse livro, Luiz, eu falava para o meu pai, você lê 10 vezes esse livro para você ver se tem alguma coisa que você não quer que apareça. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Eu colocar uma questão aí para ele. Eu tenho mais uma aqui, se ninguém quiser. Eu ouvi você te falar uma vez, já que você gosta de escrever de manhã cedinho. Por que isso? Você está perto dos sonhos? O que é? Está mais fácil de lembrar? O que é? Não, eu gosto do mundo morto, assim, sabe? Assim, então eu gosto, sei lá, tudo que eu escrevi foi 4h30, 5 horas da manhã que eu comecei a escrever, sabe? E aí eu acordo, assim, já com uma vontade, né? Um desejo, assim, uma coisa meio. Eu gosto muito, sabe? Aí depois, eu acho que eu não sou mais capaz, sabe? Nunca consegui escrever nada de tarde ou de noite, assim. À tarde, geralmente, eu vou revisando, à noite, eu sou um idiota completo. Mas eu gosto do mundo morto, sabe, Luiz? Aham. E eu acho que hoje é uma estratégia até interessante, né? Porque às 5 da manhã ninguém ainda tá te mandando WhatsApp, né? Pois é, tem esse detalhe bom, né? É. Quem Às gostava de. vezes tem, né? A Fabiana falou que fez uma cara de que às 5 da manhã já tem gente no pé dela, né? Quem tem filho pequeno, né? É. Já tem literalmente alguém no pé, né? Eu acho que o Jô Soares falava que gostava desse horário também. Eu não sabia também, mas. Eu tenho um livro, pessoal, que se chama Brochadas, que é uma coisa que acontece, acho que vocês nunca ouviram falar nisso, né? Mas, enfim, tem um tema chamado Brochadas, né? E aí eu fui no Jô Soares, tem uma entrevista lá no Jô Soares. Foi bem divertida, foi um momento interessante lá, falar sobre brochadas com o Jô. O bom é que você não pode usar, é como se você estivesse narrando alguma associação, né? Igual você fez lá com a UB, né? Você não fez uma brincadeira com a UB com isso, com brochadas uma vez? Com quem que foi? Com a UBE? Eu não me lembro qual foi a brincadeira, mas você. Porque eu Acho tava que lá. você falou que você estava relatando os casos que eles te contaram. Porque era o pessoal, os escritores mais velhos. Eu falei, eu escrevi um livro sobre o caso de vocês. Mas eu acho que eles não ficaram ofendidos, não. Ficaram, Aloysio? Ô, Jax, achei Oi. super legal o que você trouxe para nós. E eu fiquei lembrando um conceito de Freud que você deve conhecer, herança arcaica. Não, Não conhece? fale mais. Não, é muito interessante esse conceito, que ele fala que a gente herda coisas sem saber que herdou. Eu acho que tem muito a ver com essas coisas que você está dizendo, só que são, assim, às vezes, traços, não é uma memória, assim, aconteceu isso, assim, mas uma memória de traços. Se você quiser, depois eu passo essa referência para você. Então, eu lembrei muito, você trabalhando essa coisa da herança, dessa coisa da gente herdar dos nossos ancestrais coisas que a gente nunca ouviu, nunca viu, né? Mas a coisa fica registrada de alguma forma. Eu acho interessante, que eu acho que tem tudo a ver.
Esse texto eu não conheço, assim, eu tenho... Não é um Às vezes, texto, é um pedaço lá de Moisés Monoteísmo. Eu passo para você não, o depois. Moisés eu já li, mas eu não me lembrava É, dessa parte, não. eu gosto muito desse conceito de herança arcaica, exatamente porque a gente herda tanta coisa que a gente nunca ouviu, nunca viu, não sabe, ninguém contou, né? Eu acho que tem tudo a ver com essas heranças aí que você falou, Tem. não Eu é? vou voltar a esse texto. Eu gosto. É, Ele é ótimo, né? eu achei muito legal. Me deu É. vontade de ler um tanto de livro seu. Pode ler todos, que aí a próxima vez que o Aloysio me convidar, eu falo com vocês lá de Mônaco, porque eu vou estar Ah, super rico, né? ah, Porque o é, escritor ganha uma grana, sabe, de direito autoral. ah. É até triste o tanto que a gente ganha. Mas tá Ué, bom. é triste? Você acha ruim de receber direito O autoral? não, é ótimo, mas assim, é pouco, né? Assim, se você Ah, vende milhões, você ganha milhões, mas se você vende é muito pouco, assim, o ah, autor mais ou menos em média ganha 10% do preço de capa do livro. ah, aham, Então, é muito pouco, né? é, Mas tá é. bom. Ah, Ô, vale por Fabiana. outras coisas, né? Não Posso, pelo dinheiro. Claro. Sim, posso, Fabiana. posso, posso falar? Claro. Jacques, muito legal, né, te ouvir, realmente acho, né, dá vontade de ler todos. Mas eu queria só embarcar nessa questão também para falar, eu sempre sou muito curiosa para entender esse tornar-se escritor, né? Então tem essa questão, você está falando, né, da grana, nós estamos falando das heranças, enfim. De onde que vem? Como é que é esse processo de escrita? Como é que você se tornou? Como é que, se você pudesse falar um pouquinho? Eu acho que assim, né? Eu brinco, né? Mas é uma verdade, assim. Porque eu achava que, assim, quando eu era pequeno, assim, novo, eu achava que o Super-Homem, o Batman e o escritor estavam na mesma ordem de grandeza e de inacessibilidade, sabe? Porque eu acho que o escritor, para mim, sempre foi uma coisa tão maravilhosa, sabe? É um conhecedor dos livros, das histórias. Eu tenho meus amigos de infância, né, que a gente foi colega desde 2 anos de idade, mas assim, eles não se tocavam tanto como eu me tocava. Ela caiu, a Fabiana? Voltou, Fabiana? Voltou. Ah, Fui eu que caí, né? eu gostava muito dessa coisa das histórias, da leitura, enfim, me fascinavam. Algumas coisas me tocavam, acho que diferente dos meus amigos, sabe? Mas, enfim, esse negócio ficou guardado dentro de mim, assim, de ser escritor, porque eu achava uma coisa tão absurda, de difícil, de inacessível. Ainda acho, né? Porque é uma batalha, uma briga todo dia. E aí, né, depois do doutorado, né, que eu resolvi escrever esse livro Antiterapias, né? Porque a partir das ideias que eu tive no doutorado, eu falei, ó, vou escrever um romance aqui, imaginando, assim, depois que eu escrevi, eu falava, olha, isso aqui é bom, mas... E aí, esse livro ganhou esse prêmio, né? E eu acho que esse prêmio que me ajudou a continuar, a procurar, né, a tentar essa carreira, né, que é uma carreira, assim, acho que não tem em algum momento lá na análise que você se auto, né, quando você faz a formação, não tem aquele momento que você fala que você... Não passe, não, Inclusive, o Antiterapias faz até umas piadas com passe, sabe? Eu falo no Antiterapias que este aqui é meu passe literário. Mas não é o passe, não. Não tem aquele momento que você está fazendo o seu estudo, aí você fala que agora você pode aprender, agora você pode clinicar, ou você... Como que se chama isso? Tem um termo para isso, né? Que você se auto... Esqueci, vocês devem saber o termo. Mas, enfim, em algum momento você fala, olha, agora eu tenho a autoridade, não sei. Você se autoriza, Se autoriza, não é isso, Cláudia? É. é isso. Eu acho que o escritor também, assim, em algum momento você... né? O meu foi talvez essa necessidade do outro, né? Assim, porque o escritor, de alguma forma, você precisa ser lido, né? Ou vender os livros, não sei o quê. Acho que também muita gente escreve, mas só para eles, né? Também tem um poder, uma questão, né? Mas eu acho que era um sonho de criança que aí eu conseguia, sabe? Seguir, sabe?
Foi isso que você me perguntou? É isso. Mas eu achei interessante você falar que você achava que o autor era como o super-homem, assim, tá no mesmo. Seus pais, vocês liam muito? Como é que era isso? Só para falar da herança. Meu pai lia muito, assim, meu pai, na minha casa, enfim, todas as casas têm as suas peculiaridades. Na minha casa, eu tenho meu irmão que tem paralisia cerebral, assim, enfim, que eu conto muito da história dele no Antiterapias e agora eu vou publicar um livro só sobre ele, sabe? Enfim, e aí era uma casa conturbada, como cada casa deve ter a sua peculiaridade, e eu me lembro que meu pai sentava na sala e ficava lendo. E assim, o mundo podia estar caindo e ele estava lendo. Então, aquilo de alguma forma me fascinava, sabe? Poxa, livro tem que ter alguma coisa legal, né? Porque assim, às vezes a coisa está aqui meio confusa na casa, mas ele está lá lendo, e aí eu acho que eu aprendi por conta dele, sabe? A leitura, assim. Ô, Jacques, Oi. eu acho que eu te falei. O seu pai foi meu professor de história, Ah, sim. no Alcinda Fernandes, e Sim. foi um dos melhores professores que a gente teve. Ah, que ótimo. Samuel Fux, Isso. né? Eu vou falar com Um ele. excelente professor de história. Então, assim, é interessante, né? Porque história tem muito a ver com a psicanálise também, É, né? ele adora. Essa construção aí, né, que é feita, né, numa Uma coisa que análise, ele, eu acho que tem muito a ver. Uma coisa que Ah, ele se lamenta justamente no meu pai é porque ele não deu. Ele queria ter falado mais do Alcinda Fernandes, que era um lugar que ele adorava, né? mas ele foi um professor muito querido lá. Não, sim, ele adorou também a história lá dele. Obrigado, obrigado, André. Posso ler mais um trechinho aqui? Claro. Não me lembro da memória que eu inventei, dos fatos que recalquei, das dores que ludibriei, dos sonhos que não tive. Não me lembro dos sonhos que descartei, dos medos que me frearam, das dores que nunca cicatrizaram, dos versos que escrevi, que inventei, que copiei, que gostaria de ter escrito, que nunca serei capaz de escrever. Também não me lembro de todas as idealizações do amor, de todas as invenções que depositei no outro, de todo o amor que tive e somente pelo espelho. Esse é bonito também, né? Pois é, eu fico querendo entender como é que você pensa na hora que você está escrevendo. Ou você só pensa depois? Como é que você faz isso? Eu acho que isso é um mistério, né? Acho que o Freud fala disso, né? Que o escritor meio margeia, né? Alguma coisa que, né? Na verdade, o escritor, né? Ele consegue ver lá aquele momento enquanto os outros margeiam, né? Mas eu acho que é o escritor naquele momento meio de transe, sabe? Não sei como surgiu esse texto, sabe? Mas Aloysio. você pensa assim alguma hora, nossa, eu estou desvendando demais, ou estou soltando demais, ou de menos, ou estou contando muito, nossa, tem que guardar isso um pouco. Eu acho que isso, quando eu dou aula para os meus alunos, né, pessoal, eu tenho uns trabalhos, assim, por exemplo, se a pessoa quer escrever um livro, eu dou umas tutorias, assim, individuais, então a gente pode ir conversando sobre o projeto literário. Eu também faço uma coisa que chama leitura crítica, que a pessoa me manda um manuscrito, eu leio, comento, a gente discute. E eu tenho um outro trabalho que se chama Ghostwriter também, que eu escrevo para outras pessoas, né? Eu sou um dos 10 mais vendidos no Brasil, mas eu não posso contar para vocês, viu, pessoal? Eu escrevi, tem cláusula de sigilo, mas é um desses livros meio de pastor, que eu fui contratado por um. Mas, enfim. E aí, Aloysio, isso tem uma coisa interessante, porque eu falo sempre para os meus alunos, olha, se você fala demais, se você conta demais, se você explica demais, você está lá naquele mundo lá da autoajuda, que é aquele livro que a pessoa lê, entende tudo, fecha, e depois não é capaz de lembrar de nada, né? Se você tá também se você também esconde muito, escreve muito difícil, naquele hermetismo, né? Vocês se deparam com esses textos lacanianos muito, né? Porque o Lacan, né, enfim, não é um escritor, né? As coisas, inclusive, né, tem aqueles escritos, mas os seminários dele são as coisas que as pessoas anotaram, né? Enfim,
são coisas muito difíceis aquilo, né, Aloysio? Que fazem cartéis e discutem, e aquilo não é literatura, né? Então, a literatura mesmo, eu acho, né, se algum outro escritor falar isso ao contrário, também desconfio dele, que há essa angústia, sabe, do que revelar e do que esconder. Porque você não, né, ontem mesmo eu estava conversando com uma que eu li o livro dela, tal. Eu falei, aqui você está desmerecendo o seu leitor, sabe? Ela pegou a palavra, por exemplo, ONG. Aí ela pegou e explicou o que que era uma ONG. Eu falei, não, não precisa, né? Porque aqui você está chamando seu leitor de idiota, né? Porque e hoje em dia a gente ainda tem uma facilidade que muitos anos não tinha, né? Se tiver alguma coisa também que não é tão absurda, você vai lá e dá um Google, né? Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma angústia, sabe, Luiz? O que contar e o que não contar. Uhum. Por exemplo, nesse As Coisas que Não Me Lembro Sou, sabe? Tem uma parte que eu nunca... muita gente lê e acha que pode ser lida assim, né? Você vai se lembrar aquela parte que ele fala assim, que ele se masturbou na Irlanda, Em vários países, em vários países. Se você leva ao pé da letra, pode ser uma masturbação, mas, na verdade, a ideia era falar que quando ele, né, da literatura, por exemplo, quando ele leu James Joyce, a literatura do James Joyce é uma literatura dessa masturbatória que a gente fala, e aí, pô, quando ele leu os Estados Unidos, o Philip Roth, né, o Philip Roth é uma... Então, você pode pensar, né, alguém pode fazer uma leitura e falar, né, o Philip Roth, por exemplo, teve isso, né? Tem um livro que eu recomendo a todos que se chama Complexo de Portnoy, enfim, que conta várias histórias de masturbação. E aí tinha, né? Uma vez tinha uma escritora que o encontrou num programa de televisão e falou: Cara, eu te adoro, só que eu não sou capaz de te dar a mão para te cumprimentar. Então, é um caso interessante, né, Luiz? Rafaela, está com a mãozinha levantada. Sim, sim. Boa noite, todo mundo. Eu não cumprimentei antes, estava um pouquinho ocupada no início, mas nossa, que bom, Luiz, que você conseguiu já. Muito bom te ouvir. Eu ainda não li nenhum livro seu, mas já anotei aqui também para comprar, para ler, porque esse tipo de leitura é o tipo, aliás, esse tipo de escrita é o tipo de escrita que me agrada. E a Clarice, ela fala, né, que quando tem uma frase dela que ela fala: eu escrevo como se fosse para salvar alguém, provavelmente a mim própria. Eu queria que você pudesse comentar, né, o quanto você se sente salvo aí pelas suas escritas. Ou Puxa, não, Clarice. né? Ou não, né? Ou não. Eu acho que a Clarice é maravilhosa, né, Rafael? Eu adoro. Inclusive, esse projeto, que inclusive foi um projeto que me salvou, sabe, Rafael? Veio o fim do mundo, né? E eu sou hipocondríaco, eu sou meus pais, meu irmão, tem paralisia, meus pais velhos. Eu falei, puta, agora acabou. Perder todo mundo, acabou tudo, fudeu geral, né? E aí eu entrei numa paranoia louca, né? Acho que muitos, né? E aí eu comecei a escrever, sabe, Rafaela, romance. E no que eu comecei a escrever romance, eu falei, cara, se eu escrever romance, eu vou pular da janela. Sorte que eu moro no primeiro andar e eu tenho uma área, então eu não ia me danificar muito, né? Mas, enfim, aí o que me salvou, Rafaela, foi justamente escrever esse projeto que eu tive de escrever biografias para jovens. E aí eu escrevi esse do Joãozito, né? Escrevi de uma paleontóloga chamada Mary Anning, que é uma paleontóloga que foi responsável pela descoberta dos dinossauros, mas que as descobertas dela foram roubadas por homens. Então é uma história real, tanto que o maior paleontologista que todo mundo chamado Cuvier, o Cuvier roubou tudo dela. Então eu publiquei, saiu pela Companhia das Letras, chama Mary Anning, o Pum dos Dinossauros. E vai sair a biografia da Hannah Arendt para jovens, vai sair da Marie Curie e vai sair também da Clarice Lispector. Então, assim, eu estudei toda a vida da Clarice, eu adoro a Clarice, sabe? Então, a Clarice, de fato, né? Não sei se você sabe dessa história, mas o livro começa com essa história, e eu acho maravilhosa, né? Que a Clarice foi convidada em 1972 para um primeiro congresso mundial de bruxaria. E aí a Clarice que vai lá,
no meio de bruxos e não sei o que e tal, e aí na Colômbia isso. E aí ela tinha preparado um texto chamado Literatura e Magia. E aí ela vai, né, tentando desvendar esses mistérios e tal, só que ela fica meio constrangida nesse congresso, sabe, Rafaela? Que aí ela não fala, não consegue falar nada, não consegue ler nada, mas aí ela pede para um amigo ler O Ovo e a Galinha. E o Ovo e a Galinha, né, pessoal, é o texto que ela fala. É o único texto que eu não entendo. Eu não sei de onde que veio, não sei o que ele fala, né? Então a Clarice tem isso, né? Assim, dessa escrita meio que, né, mistura, né? Angustia, né? A imagem que a gente ficou da Clarice é uma imagem meio errada, sabe? Porque a única entrevista que tem dela é aquela entrevista que ela dá, né? Que ela tá com o cigarro e ela fala: quando eu não escrevo, eu tô morta. Mas, na verdade, ali ela já estava... Ela sentia dores terríveis, porque ela né, foi queimada e ficou em coma alguns dias. Ali ela já estava com muita dor e tal, mas ela era uma pessoa super viva, sabe, Rafaela? Assim, inclusive meio né, pegava todo mundo, os homens, gostava dos casos, enfim. Então, mas eu acho que a escrita da Clarice é uma escrita meio assim, né? Talvez tenha salvado ela, coisa que a Virginia Woolf também não aconteceu com a Virginia Woolf, né? Enfim. Agora, comigo, eu acho que esse projeto infantil foi muito interessante, juvenil, porque eu acho que o jovem, diferente do adulto, ele é mais receptivo ao lúdico. Porque a literatura hoje adulta, ela é uma literatura meio, vamos cortar o pulso. Todo mundo aqui tem que cortar o pulso na literatura. Enquanto que os meus primeiros 4 livros, os meus primeiros 4 romances, eles eram livros muito, apesar de muito sérios, muito lúdicos, né? Que é o Antiterapia, o Brochadas, um que se chama Nobel e outro que se chama Mexugar, um romance sobre a loucura. Mas a literatura jovem, ela te permite essas brincadeiras, sabe, Rafael? Então, acho que né, nesse contexto da pandemia, eu acho que me ajudou. Mas eu acho que quando eu escrevo, eu estou bem, assim, né? Em termos, no momento da escrita, sempre está tudo bem, sabe? Você escreve também? Eu arrisco alguma coisa, mas muito amadora, muito. Mas Mas tenho esse desejo também aí no horizonte. todos somos amadores. De alguma forma, sim. É. Obrigada, viu, pela explicação e por trazer essa alegria também, né? Esse humor. Parece que fica mais leve também. Você passa essa impressão assim de levar as coisas com humor. E eu acho que o humor também é importante, né, gente? Tem uma piada que eu gosto muito, que eu conto no meu livro, vocês vão entender, né? Que eu adoro essa piada, né? Vocês entenderem toda a questão judaica, né? E aí tinha no meio do deserto, né? Tava no meio do deserto um italiano, um alemão e um judeu, né? E eles estavam morrendo de sede, eles iam morrer, não tinha mais jeito, tal, não sei o quê. Aí vira o italiano, né? Eu tô com tanta sede, tanta sede, tanta sede. Eu daria tudo pro meu último copo, né? Taça de vinho, né? Aí vem o alemão, né? Eu vou morrer com certeza, eu tô com tanta sede, daria tudo pro meu último, né, copo de cerveja, né? Aí vem o judeu, né? Aí o judeu tá lá, né? Eu tô com tanta sede, eu vou morrer com tanta sede. Puxa, eu devo estar diabético, né? Nem no último segundo a gente não consegue se soltar, né? E tem uma outra também maravilhosa que eu dei um curso de humor judaico, né? Tem uma academia judaica que chama. É online e tal, as pessoas, quem quiser pode se inscrever, aí de vez em quando eu dou um curso lá de humor judaico. Aí tem uma outra também que tinha 2 judeus lá, e aí na Rússia. E aí eles iam morrer, não tinha mais dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comer e tal. Aí eles viram assim na igreja ortodoxa russa, né? Conversão, converta, né? Se converta e ganha 30 rublos, né?
Aí um judeu olhou para o outro, 30 rublos, né, não sei o quê. Aí um foi lá, não, eu vou lá. A gente vai morrer de fome e tal. Aí ele foi lá, voltou, né? É, aí o que ficou, né, na hora que o outro judeu volta, ele vira para ele, e aí, os 30 rublos? Aí ele olha assim para o judeu e fala assim, você só pensa em dinheiro, né? Agora, essa estratégia infantil aí que você encontrou durante a pandemia, você não estava convivendo com criança, né? Não, Não. você desenvolveu vários projetos, mas você está completamente distante de qualquer criança. Não, sim. É porque eu Não sou tinha uma contato. criança também, né? Deve ser. Não, é porque assim, os livros não são para crianças. Por exemplo, esse aí que o Aloysio leu algumas partes, eu também li, As Coisas de Que Não Me Lembro Sou, ele foi finalista do Jabuti na categoria juvenil. E ele não é um livro juvenil, né? Mas é um livro que Hum. pode ser lido também, Hum. juvenil, né? Essa biografia né? Essa biografia, ela tem uma essas biografias, Aloysio, elas têm uma característica que é uma característica muito diferente de um biógrafo. Porque um biógrafo tem que contar a história. Nesses, o biógrafo ele entra na história. Então ele fala assim para o Cuvier: pô, Cuvier, você roubou as descobertas da Mary Anne, que cara de pau, sabe? Então ele vai, ele mete o bedelho, sabe? Então, é muito É, legal, assim, eu acho, né? É, então não é para criança muito nova, né? é. Mas eu acho que para todo mundo. Mas é bom também porque fica leve, né? Você não perde, desprende daquele compromisso de ser tão, É, né, de uma certa maneira, né? agora vai sair, por exemplo, já mês que vem, já está saindo, já está no final, que é a biografia da Ivone Lara. A Ivone Lara é Ah, é? maravilhosa, né? Né? Não sei se vocês conhecem a história dela, mas puxa, ela tem dois, ela foi a única mulher negra com 2 cursos superiores. A primeira, ela, ela que, na verdade, ela trabalhou com a Nísia da Silveira, mas foi ela que veio com a história da música terapia, da arte terapia. Ela foi regida pelo Villa-Lobos. Villa-Lobos fazia aqueles eventos para 50 mil pessoas, regendo num estádio de futebol, e a Ivone Lara era uma das crianças. Então, a história da Ivone Lara é maravilhosa, né? Ela escreveu durante muito tempo sambas e ela não podia assinar a Hum. autoria, então era o primo dela que assinava, porque mulher escrevendo samba não podia, sabe? Ah. Mas assim, é super divertida a história dela também, né? Assim, eu vou pelo lado divertido também. Ah, que ótimo. E como é que vai chamar isso? Já tem nome, não? Chama Ivone Lara, Dona Ivone Lara, o subtítulo que eu esqueci. Eu recebi as provas, aí já agora em Ah, tá. março já está pronto. Ótimo. Maravilha. Dando spoilers, né? E você falou, você comentou também aí que você tem esses cursos que você faz, né? De vez em quando, né, quem quiser me seguir lá no Instagram tem os cursos e tem esse projeto, assim, que eu acho bem interessante também, da leitura dos manuscritos para quem quiser escrever, enfim, esse acompanhamento também que eu chamo de tutoria, né? Uhum. E, enfim, e os ghostwriters também. São esses os meus projetos, mas na internet eu sempre, no Instagram eu sempre vou mostrando também e tal, se alguém se interessar. Eu acho que eu devo dar um curso agora em março sobre Borges, que eu sempre dou de vez em quando, também online também. Ah, é? No Zoom também, assim? É, Ah. E você vai abordar algum livro específico do Borges ou na obra toda? a obra toda é impossível, né? A gente, na verdade, a gente pode ficar eu faço 4 encontros e a gente fala, sei lá, 3, 4 contos do Borges, né? O que é Ah, tá. maravilhoso, né? O Borges é muito. Inclusive, vem 2 livros meus também, borgianos. Um se chama Um Labirinto Labiríntico e o outro se chama Um Bichólogo na Fazenda de Sonhos, que aí eu coloco Borges nesses lugares. É só agradecer, achei ótimo. E Ah, essa obrigado, ideia Yolanda. do Aloysio é maravilhosa, dessas férias recheadas de coisa interessante, boa, novidades. Achei
Muito legal. Obrigada, viu, Jacques? Ah, E obrigado a você. fechando com você, sabe, Jacques, que eu acho que foi muito legal, Ah, que né? bom. Isso agradecer, viu? A sua Obrigado. disponibilidade, generosidade, tá? Obrigado, pessoal. Prazer.